Então, a todos aqueles que buscam relativizar a sua problemática, né? A todos aqueles que têm filhos pequenos, né? Como eu, né? Então, esse é um material sobre brevitude, né? Sobre o momento curto, pífio, fugaz, né? Vamos falar sobre a tênue linha de um fio de cabelo, né? Que é a vida, né? A vida ela passa rápido, né? E o intuito de eu materializar esse momento é justamente transmitir e deixar uma mensagem de legado para o Anthony, para o Sebastian e para o Frederick. Eu não tenho como não me emocionar em não só em dispor desse momento, mas em trazer para essa materialização. Essa é uma questão de materialização. Porque se você não tem condições de não de explanar, mas de deixar por escrito, né? De você deixar uma pegada ao longo da sua passagem por esse momento terreno, né? Vamos falar sobre o momento terreno, né? Sobre como a gente nasce, como a gente cresce e como tudo isso é abordado de sofrimento, né? Somos moldados na linha do sofrimento, em todos os momentos, com certeza. Desde a nossa concepção, desde a fase em que a gente cresce e como a gente caminha para a reta final, né? Quando a gente é criança, a gente aprende que a gente nasce, cresce, se desenvolve e ao final da vida a gente morre, né? Essa a brevidade da vida, né? Esse, esse hiato, né? Se tudo está em movimento, se a escala universal ela tá em movimento, né? O planeta se move ao redor do Sol, o Sol ao redor da galáxia, a galáxia ao redor de outras galáxias. Então a nossa questão temporal, ela única e simplesmente é medida dentro dessa casa que a gente vive, né? Vamos chamar o nosso planeta Terra de casa. Casa planeta Terra. Então a gente tem a sensação de que tudo está parado, né? Muitas vezes a gente tem essa sensação de inércia, né? Grandes físicos ao longo da história, né? Alguns deles foram enforcados, foram, enfim, sofreram toda a questão da violência capital, né? Vamos falar sobre a violência capital, né? De como o homem cria os seus métodos para criar os seus estados punitivos, né? A punição sobre os pensadores, né? Então, desde Isaac Newton a Nicolau Copérnico, todos eles tiveram as suas ideias combatidas, né? Então, eles foram defenestrados, né? Aniquilados e hoje eles são mais do que aceitos, né? São usados de material e cunho científico, né? Inclusive aqui para minha contextualização, né? Então, sobre o meu legado, então o legado dos meus filhos, né? Que é o intuito desta mensagem, né? E para todos os outros pais, né? Enfim, e para todos os outros humanos, né? Então que esse seja um recado humanitário, né? De cunho humanitário. Trazendo a coisa para a minha semiótica, né? Para a questão da contextualização do meu caso, eu tenho essas pequenas atribuições, né? A primeira delas, né? A primeira dela versa como assim, uma situação de pensamento, né? Mas esses pensamentos eles são lembranças, né? Todos os meus atos me trouxeram até aqui, né? Até esse momento aqui onde eu estou sentado aqui gravando esse vídeo. Mas eu
mudei a minha vida desde o momento em que o Anthony foi concebido. Então, da chegada do Anthony, eu passei por um momento de disruptura das minhas próprias crenças e atitudes, e me esforcei e me esforço muito ainda nessa questão da própria lapidação da minha brutalidade, né? Brutalidade da minha essência, né? Como homem, né? Como pensador. E logo na sequência, né? Assim, rapidamente, cara, não se passaram nem 3 anos, né? Já veio o Sebastian, né? Então, advindo de muita luz, né? E dentro de tudo isso, eu pude observar a questão conflitiva, principalmente no que versava sobre os meus atos, né? Os meus atos como pai, como pessoa, e nos atos assim, das concepções em relação ao núcleo familiar, né? Então, o núcleo familiar ele tem sempre um peso, né? Porque ele é formado não somente por pai e mãe, né? Pelos filhos, né? E pelos seus correlatos, né? Independente das linhas, né? Das linhas, enfim. Eu, com muito peso dentro das minhas próprias mazelas psicológicas não tratadas, eu caí numa decadência de aceitabilidade moral e prática, né? Então, assim, não é uma questão de um pedido de desculpas, embora a gente carregue peso nas nossas palavras, né, e nas nossas atitudes, a gente sempre traga aquela questão do o que foi que eu fiz em relação aos outros, né? Eu acho que muito mais é aquilo que eu faço em relação a mim mesmo, né? E a todos aqueles que me cercam. Então, rapidinho ali, né? A questão, né? Anthony, Sebastian e em plena pandemia o Frederick, né? O Frederick foi o desfecho da história, assim, porque daí o amor como uma ferramenta de conexão, de codependência, né? Vamos dizer assim, né? Eu e a mãe dos meninos enfrentamos uma situação de codependência. Então o relacionamento passou por uma questão de toxicidade muito, assim, muito obstante, né? E principalmente nas questões das divergências, né? Então eu sempre fui uma pessoa muito combativa na questão assim dos atos e da questão do que me cerca, né? Se sou eu o imperador, eu não posso admitir que outras pessoas queiram sentar no meu trono, né? Ou queiram advir do meu próprio reinado. Então, desde o momento que os avós dos meninos começaram a interferir no nosso relacionamento, né, a decadência ela foi absoluta, né? O que culminou em separação total da família e as questões que a gente vem carregando, né, até hoje, né? Hoje é dia 4 de maio de 2025. Então, amanhã o Frederick faz 4 anos, o Anthony está com 8 anos, fará 9 anos, agora em julho, dia 10 de julho, e o Sebastian vai fazer 6 anos, dia 19 de julho. Muito lindo. Então, assim, probabilidades da conexão, né? Da conexão familiar, né? Aquilo que gerou-se, então, assim, foram 3 novas vidas, né? Nessa questão, foi o propósito, né? O propósito da instalação deste núcleo familiar gerou 3 vidas. Então, diante desse momento, né? Esse é um momento de transição, né? Então, é um momento que nós temos, assim, rusgas e nós temos coisas a resolver, né? Coisas a resolver. Mas eu, dentro do meu ponto estoico, a única coisa que eu tenho controle é sobre mim mesmo.
sobre os meus atos, sobre as coisas que eu faço. Os resultados práticos da forma do convívio social, como que isso é abordado, como que cada tentáculo desse conecta-se com cada um destes pequenos seres, né? São pequenos seres. Vocês ainda são crianças, meus filhos, mas muito em breve vocês serão adultos. E eu, com muita sorte, se for velho, né? Então, assim, posso não estar mais aqui. Então, assim, o meu propósito foi cumprido. Então, o meu propósito como pai, ele chegou aonde ele deveria chegar. Então, a partir daqui, o que eu preciso fazer é resolver as questões problemáticas e preparar a coisa para o cenário do tempo passar, né? Como eu dizia ali anteriormente, né, sobre a escala, como que a gente mede o tempo na escala universal? Se o nosso tempo aqui, ele contado num relógio, né, ele tem 24 horas, né? Mas se a gente usar outras teorias, né, usar a teoria de Einstein, né, na questão do deslocamento do tempo, em que você, por exemplo, se você entra numa espaçonave e você viaja na velocidade da luz, se deslocando no tempo e no espaço, quando você retorna para o planeta Terra, o tempo terreno ele terá passado com maior velocidade do que se você estiver se deslocando muito rápido no tempo e no espaço. Se tudo é matéria e tudo é energia condensada, então a gente tem que pensar e evidenciar que nós somos um conjunto de um todo, né? Só que estabelecidos com aquela impressão de que a gente está num ambiente, num momento onde existe simplesmente uma paralisação total, né? Se a gente pegar a questão da teoria do Zygmunt Bauman, no livro dele Amor Líquido, sobre a questão das falhas das conexões humanas da contemporaneidade, justamente por não haver solidez naquilo que é propositado. Então, nós podemos dizer hoje, assim, na questão do nosso núcleo, né, Anthony, Sebastian e Fred, que a questão ela se liquefez. Então, assim, não é uma questão por falta de amor, apesar que faltou amor, mas é uma questão do posicionamento que a questão contemporânea nos traz, né? Nós estamos hoje na Revolução 5.0, né? Então nós temos 40 mil anos de evolução do homem na palma da mão. Então a questão de você transportar as características de um ambiente de convívio humano para dentro de uma máquina, que é exatamente isso que eu estou fazendo agora, né? Eu estou trazendo essa questão do debate pessoal para dentro da rede, mas com o intuito de imortalizar aquilo que é mortal em mim, mas dentro da rede, talvez não, né? Então a gente não sabe o que é que pode acontecer assim nos próximos dias ou mais para frente, enfim. A gente precisa ponderar em relação a isso, né? Mas dentro desse aspecto agora, né, para resolver a questão agora, né? Então eu dentro do meu eu emanando aquilo que é para vocês, que é uma mensagem para vocês, né? Então não só uma mensagem para os meus meninos, né? Uma mensagem para todos aqueles que passam pelos mesmos problemas ou aqueles que simplesmente precisam ouvir, né? Então nós somos muito carentes de ouvir, né? Então vocês podem notar que existem até determinados tipos de conversa onde as pessoas elas são muito impacientes da audição, né? Elas querem falar, sem dar perspectiva e notar que os outros também querem saber, né? Como que eles estão, né? Como que é a sua dor, né? Se o começo dessa conversa foi baseado na questão dor, né? Aquilo que me dói, aquilo que dói em você, dói em mim, dói em todos os seres humanos. A questão do viés que nos liga é isso, é a dor, e sempre vai ser a dor. Você não pode ser o tempo todo feliz, você não pode ser o tempo todo triste. Então você tem que buscar um meio do caminho. O único meio do caminho é você ter paz.
paz nas coisas que você faz, para que você possa, no momento de oscilação entre felicidade, alegria, alegria, infelicidade, entre perda, ganho, entre todas as coisas que você tiver, tanto da forma paradoxal como daquilo que concerne o teu eu interno, se você não tem antíteses para você discutir se você é preto, branco, se você simplesmente é nada. Né? Você pode ser nada. O que você emana? Nada. Simplesmente um estado estacionário, inerte. Né? Inerte. Para você acelerar alguma coisa, você precisa impor força. Né? Mas a mesma mão que afaga é a mão que aperta. Então, buscando o entendimento dentro do núcleo, a questão da minha proposta nesse momento é deixar pequenas pistas, né, para os meus pequenos, para a questão do tempo, né. Primeira coisa é que saibam que eu amo vocês de toda forma. Vocês são a minha complementação e a minha riqueza pessoal. Eu sou movido hoje pela força que vocês me dão. Pelas questões de responsabilidade, isso assim, isso é alicerce, né? Aquilo que aflora, né? Tanto que eu vejo a nossa convivência como assim, muito boa, né? A gente se diverte pra caramba, né? Então eu vou deixar pistinhas, né? Então, pistinhas aqui, vamos escrever. Então a questão aqui, eu não sei como é que vai ficar a posição na câmera, mas cara, o papai é muito musical, né? Então eu vou deixar aqui. Para o Anthony, então, a primeira música que o papai, sempre que estava viajando, escutava no carro, sem parar e lembrando de você, era essa aqui, ó. Eu acho que ela deve estar ao contrário aqui no vídeo, mas aí depois a gente deixa anotado ali. E dentro daquela conexão, né, de qual é o legado que eu vou deixar para os meus filhos, né? Primeira coisa, o comportamento, né? A criança, ela é visual, né? Visual, verbal, extremamente sentimental, né? Então a gente tem que cuidar muito quando a gente está com o nosso próprio temperamento desregulado. Se você está nervoso, a criança vai ficar nervosa. Né? Se você está agressivo, você vai agredir a sua criança, independente ou não do teu estado de consciência. É uma coisa magnética. Né? Então a gente tem que controlar essa questão assim, de como que a gente passa a nossa irritabilidade para os nossos filhos. Né? Porque uma coisa que é observável é assim, quando você está irritado, você irrita o outro que está próximo de você, né? Independente da ligação. Né? E aí depois, no caso já do Sebastian, né? Papai estava ouvindo uma música que era essa aqui. Aqui, acho que ficou mais ou menos. Bem, então aqui, beleza. Essa aqui para o Sebastian. Depois eu vou deixar anotado embaixo na descrição do vídeo. Então aqui já no tempo intermediário, né? Nossa, acho que eu nunca senti tanto assim, medo. Tem que ser essa palavra, é medo. Muito medo nessa questão assim de, puxa, 2 filhos, né? O que é que eu vou fazer, né? Como é que vão ser as coisas, né? Como que as coisas serão? Como que elas vão caminhar? Como que a gente atende ao propósito, né? Então nós temos os propósitos dos limiares futuros, né? Que daí você começa a ir mais adiante, né? Bem na linha assim da ansiedade, né? A ansiedade pelo acontecimento futuro, né? Como que eu vou arcar com as despesas médicas? Como que eu vou comprar fralda? Como que eu vou
distribuir a questão de atenção, amor, carinho, né? E tudo mais, né? Mas nesse estágio a contaminação externa ela já havia dominado o lar. Então nós tínhamos a interferência de terceiros de forma danosa e a questão da toxicidade já implantada dentro do convívio marital. Então, meus amores, não foi uma questão de falta de amor, foi uma questão onde terceiros se reuniram em prol da exclusão paterna. Então, a exclusão paterna, ela é um assunto que, quando vocês forem adultos, vocês vão poder entender isso muito bem. E dentro da literatura vocês vão achar todas as respostas, mas eu acredito piamente que dentro do ambiente de exclusão, então você não tem como deixar que o atacado, né? Eu me senti atacado, eu me senti vilipendiado, eu me senti demasiadamente e forçosamente pela mão que aperta, pressionado a deixar aquele núcleo. Mas assim, em prol de características e vontades de terceiros, não que essa fosse a minha vontade, né? Então a minha vontade hoje, ela é a vontade da razão, misto com vontade da emoção. Então algumas vezes você vai oscilar entre razão, e isso vai se inverter, emoção, e os dois, né? Características da composição nossa como humanos. Quando o Frederick foi anunciado, né? Engraçado que das duas vezes em que assim eu percebi que eles estavam para chegar, né? Eu ainda fiz as anunciações prévias, né? O Sebastião está para chegar, o Fred está para chegar. Já no caso do Anthony, eu acho que foi uma coisa assim mais por parte, acho que da própria mãe deles, né? Enfim, aí eu estava ouvindo esta aqui, ó. Então essa é tua, Fred. O que é que nós temos para juntar tudo o que espalha-se no chão quando o copo cai e quebra? Cacos. São cacos, né? Então nós temos cacos para juntar, né? Então no dia 11 de fevereiro de 2022 eu fui afastado do lar, né? Através de medida judicial. Proposta pela mãe dos meninos, né? Pela mãe de vocês. E desde então eu luto contra uma questão de resistência, né? Existe uma questão de resistência. É uma questão, muitas vezes ela é tácita, muitas vezes ela é imposta, mas ela versa sobre uma questão de, não só da manipulação, né? Mas da reunião ferrenha entre avô, avó, a mãe, né? Assim, todos com esse intuito, né? Dessa questão de quererem ser os pais dos meus filhos, né? Coisa que não lhes cabe, né? Vocês têm pai, eu sou o pai de vocês. Então, posto, né? Tá lá, tá no documento de vocês, né? E outra, né? Existem todo o peso pecuniário, né? E o peso civil. Bem, juntados os cacos, né? E viver longe da família, e você viver longe das pessoas que você ama, pessoinhas, né? As pessoinhas que você ama, mas já vocês serão pessoas, né? Porque primeiro vocês pertencem ao mundo, né? É isso, né? São filhos do mundo, né? As crianças são filhos do mundo. E nós adultos, nós temos muito esse costume de tomar propriedade, né? Você quer tomar propriedade das pessoas, né? Você quer se agarrar às pessoas de forma que você não consiga
suprir a falta que ela está dentro de você, né? Dentro de você. Aquilo que é falta, quando você emana e você projeta nos outros, né? Projeta em terceiros, você vai criando armadilhas, né? Então, são armadilhas psicológicas e são armadilhas de cunho prático, né? Então, essas instituições, né, que vão punindo você, né? Você é punido, né? Porque à medida que você se agarra, você é como o abraço do afogado, né? Duas pessoas caindo no mar, uma delas não sabe nadar, a outra sabe. Então, geralmente, aquela que não sabe nadar vai agarrar-se na pessoa que sabe nadar. Só que aquela pessoa que sabe nadar, ela tem força para carregar apenas o corpo dela, não o corpo de dois. Então, fatalmente, os dois irão morrer, né? É isso que vai acontecer no abraço do afogado, né? Nas relações interpessoais, é a mesma medida, né? A mesma medida do abraço do afogado, né? O ideal seria você ir numa linha assim, voltada para a literatura russa, né? Dos meados lá de 1870 até 1900, né? Por Dostoiévski. Aquele que não tem sentimentos, ele torna-se espectador dentro daquele circo, principalmente quando ele pega fogo, daquela pessoa que não sabe dominar os seus sentimentos, né? Então você vira arma na mão da pessoa calculista. E a pessoa calculista, ela vai fazer o que com você? Ela vai te manipular, né? Dentro do que versa essa questão do jogo da manipulação, né? Então eu passei por todos os aspectos, né? Cacos, né? Eu fui reduzido a nada, né? Então eu fui jogado na rua para morrer. Então vamos pensar nisso agora como ouvinte, né? E a partir do momento que eu tive que juntar todos os meus cacos, verificar a questão de qual era o ponto da plateia que eu estava, no meio do circo pegando fogo, ou sentadinho lá no canto assistindo. Esse é um ponto a ser levado em consideração, né? De como que a gente aborda isso dentro do nosso trato pessoal, né, cara? Porque, assim, sem os meus filhos, o sofrimento, ele foi, é e será sempre muito intenso. Até o momento em que eu deixar de viver. Entendeu? Até o último dia de vida eu vou levar isso junto comigo. Mas como que eu faço, né? Como que eu transformo essa condição? Eu preciso pensar bem, principalmente na questão do... Não é o que fizeram para mim, é o que eu faço com aquilo que foi feito para mim, né? Nessa questão da visualização de um ambiente onde ele deixa de ser trato familiar e ele passa a ser conduta social e ativa. Então vamos dizer que seja uma característica assim de guerra campal, né? Então você está na rua, você está sozinho, você está com o seu carro, as suas roupas e você não tem para onde ir. Então esse é um detalhe interessante, né? Então, qual que é a medida que você adota? Ou você busca a sua auto-recomposição e reconstrução juntando todos os cacos, ou você vira vítima na mão de narcisistas. Vejam bem, narcisistas, né? Como isso é complexo, complicado quando você vira o jogo para essa linha, né? Esse quadro, né? Todos nós temos o narciso instalado dentro de nós, né? Todos nós temos essa necessidade, né? A necessidade da aceitação, a necessidade da visualização, a necessidade do eu, do belo, daquilo que você almeja e projeta no outro. Só que aquilo que é projeção, se ela torna-se munição dentro da arma do narcisista, ele sempre vai usar contra você aquilo que você faz, aquilo que você diz, aquilo que você expõe na questão da tua conduta. Você pode fazer um monte de coisa boa que para o narcisista aquilo nunca vai ser bom, entende? O que vai imperar sempre vai ser aquela questão do está faltando isso, está faltando aquilo. O narcisista ele não foca na questão boa,
Ele vai focar sempre na questão da vulnerabilidade. Então você pode fazer 99 coisas boas, uma ruim. O narcisista vai focar onde? Na coisa ruim. Bem, meninos e espectadores, a coisa ela tem que funcionar dentro do núcleo familiar e do núcleo social de forma igualitária. Então, aquele que sente menos tende a sofrer menos. Então, não é uma questão da necessidade de disposição, mas é uma questão de você se resguardar dentro de você para que você possa renovar as suas características e tornar-se uma pessoa boa, ser uma pessoa boa, de prática de coisas boas. O homem bom não é aquele que espera que os outros digam que ele é bom. Ele é bom por ser bom o tempo inteiro. Então isso serve como um filtro dentro de você para que você possa refletir isso no mundo. Então, como que as pessoas enxergam você, né? Como que as pessoas olham para você e sentem aquilo que elas querem sentir. Admiração, gostam de estar perto de você, acham que você é uma pessoa com liderança, gostam de conversar com você, ou não gostam de conversar com você, não te consideram um líder, acham que você é repulsivo e que você não deveria estar naquele contexto. Então, assim, tudo o que a gente observa, na maior parte das vezes, é aquilo que a gente está projetando. Então, a vida, ela nada mais é do que projeção do meu eu naquilo que eu almejo nos outros. Então, eu tenho que pensar o quê? Que se eu sou um co-criador, se eu tenho capacidade de reflexão e de criação, a minha criação pode ser aquilo que eu quero. Esse seria o cenário ideal, né? Mas quando a gente trata de humanos, de humanidade, a gente tem que entender o quê? Que esse trato ele nunca vai ser perfeito. Nem diante da questão de manipulação, nem diante da questão de rejeição, nem diante das questões de aceitação, né? Nós queremos ser aceitos, né? Então, por que você torna-se o melhor atleta? Para você ser aceito no grupo de atletas. Por que você torna-se o melhor músico? Para você ser aceito no núcleo de músicos. Então, aonde você estiver pleiteando entradas e acessos, você tem que saber se posicionar, principalmente em relação quando você é rejeitado. Primeiro ponto. Segundo ponto, como que você transforma a rejeição em ponto benéfico para você, para as tuas características, para que você externalize aquilo de forma que seja melhor para você. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Sem você não tem jogo, não tem espectadores, não tem inimigos. Tenha inimigos. Você precisa dos inimigos porque eles vão tornar você forte. Dentro do contexto assim do tempo, o tempo vai passar, isso é inevitável, né? E esse tempo, né? Esse nosso tempo terreno. E dentro do que vai ser o futuro, né? Eu espero, meus filhos, que vocês tenham um futuro digno, um futuro com bastante coisa legal para colher. E o papai espera que essa mensagem, assim como para vocês e para todos aqueles que se disporam a ouvir aqui, seja um ponto de inflexão e um ponto de reflexão. Porque se você não tem a capacidade de se mover, de se adaptar, o nosso cérebro ele é altamente adaptativo. É uma massa maleável, capaz de coisas que assim a gente não tem conhecimento. Mas a gente tem que trabalhar isso e buscar sempre a autoproteção, se autoguardar, se resguardar diante de tudo o que a gente tem aí para fora. Porque o mundo lá fora, ele é um mundo vil, agressivo, perigoso. Só que a partir do momento que você souber como lidar com a questão da resiliência, sendo resiliente
e não se deixando abater por muito tempo. Estar abatido é uma condição. Todo soldado ferido em guerra, ele volta, ele descansa, ele treina e ele volta a batalhar. Então você tem que estar em constante evolução do pensamento, do raciocínio e do controle das emoções, para que você possa interagir com o teu meio e ser sempre o melhor. Porque se você não buscar o melhor, você não vai atingir nenhum ponto de alcance. Então, queira sempre o que está aqui e não o que está aqui. Porque dos médios, o mundo está cheio. E a gente precisa querer sempre o melhor. Para todos. Como indivíduo, como cidadão, como pai e como todas as outras coisas que você queira ser. Tenha força, mesmo nos momentos que você não tenha. Porque nós, como seres humanos, nós somos capazes de tudo. De tudo. E, meus meninos, fica essa mensagem, então, para a posteridade. Fica a questão aqui do recado, né, dessa minha contribuição social, humanitária e essa questão de indivíduo. Eu faço parte desse contexto humanitário e estou aqui em ligação com todos de forma humana e que nós possamos, como humanos, seguir para um caminho melhor, né? A gente sempre espera isso, né? Um caminho melhor, um caminho de afeto, de fraternidade e de respeito. Que dentro desse ambiente social que a gente vive hoje, a gente deixou o respeito de lado, né? Então a gente quer ficar muito sobre a questão assim da imagem, né? Mas a gente esquece do alicerce. Papai ama vocês. Nunca esqueçam disso. Mesmo na minha falta, esse é um recado e um legado que, enquanto a rede estiver ativa, ele vai estar aqui disponível para vocês. Beijo. Amo vocês.